Amém, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos agora entrar num tema misterioso, mas um tema revelado. E é interessante que a sabedoria oculta de Deus foi revelada na sua palavra, e é exatamente isso que nós queremos refletir nesse momento. O texto base para a nossa leitura é de Efésios capítulo 3, 10 e 11. Eu vou ler em duas versões, vou ler na nossa versão Almeida e vou ler também na nova versão internacional. Na versão Almeida, que é a primeira leitura que eu vou fazer sobre esse tema e sobre esse texto, de Efésios capítulo 3, verso 10 e 11, nós lemos o seguinte: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então essa é em uma versão, agora eu vou ler na outra versão, a nova versão internacional, para que você possa ter uma visão mais ampla já de ponto de partida aqui desse estudo. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Efésios capítulo 3, verso 10 e 11. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, a orar comigo, refletindo na palavra de Deus nesse momento. Senhor, nós estamos diante do Senhor e da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade e a Tua palavra fala conosco. Tua palavra abre o nosso entendimento espiritual e a Tua palavra nos edifica. E eu peço a Deus que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor edifique a Tua igreja, que o Senhor ministre da Tua graça na vida dos Teus filhos e que sejamos fortalecidos, firmados, amparados pelo Senhor, que é o Deus de toda a salvação. Ó Deus, Tu tens um plano eterno e esse plano revela a sabedoria de Deus oculta nos tempos eternos, mas revelada na história em Jesus Cristo, nosso Salvador, Redentor, Senhor do mundo, Senhor da igreja. Então eu coloco diante do Senhor, ó Deus, esse tempo e peço que o Senhor revele-se a cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, os reformadores de Westminster, que formularam o breve catecismo, o catecismo maior e a nossa confissão de fé de Westminster, eles, para o breve catecismo, separaram duas perguntas para tratar do tema do decreto de Deus. O que são decretos de Deus e como Deus ele se revela nos decretos. Então, nesta semana, e permitindo Deus, na próxima semana, nós estaremos fazendo o desenvolvimento deste assunto. A pergunta número 7 e a pergunta número 8 do breve catecismo. A pergunta número 7 do catecismo é a seguinte: o que são decretos de Deus? E a resposta é esta: os decretos de Deus são o eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, Ele, Deus, predestinou tudo o que acontece. Vou ler novamente. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, Ele predestinou tudo o que acontece. Então, meus irmãos, esse é um tema de hoje, como eu disse, um tema misterioso, porque fala da eternidade, do ser de Deus, seu plano eterno e a sua realização, concretude histórica, como ele se deu no tempo e na história, em Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, nesse ponto aqui, eu já gostaria de dizer o seguinte: em outras palavras, o que os reformadores estão dizendo é: Deus tem um plano. Vou repetir: Deus tem um plano. Todas as coisas que sabemos do mundo, todas as
realidades que vivenciamos nesse mundo, todas as coisas que pensamos, devem ser encaradas considerando esta declaração. Quando olhamos o nascer do sol, quando contemplamos o desabrochar de uma flor, quando vemos as maravilhas de todo o cosmos, de toda a criação de Deus, devemos lembrar que há um soberano por detrás de tudo isso, um Senhor da criação. Quando pensamos, por outro lado, na dor, no horror, na morte, ainda assim, devemos considerar que Deus é soberano. E que mesmo nessas circunstâncias tristes e de sofrimento, Ele tem um plano que se revela em tudo o que acontece. Em tudo o que acontece. Por esta razão, a Assembleia de Westminster, refletindo sobre a soberania de Deus, acrescentou duas perguntas sobre o decreto de Deus. A posição que estes corajosos homens tomaram foi a de reconhecer a sua ignorância sobre o mistério, mas de registrar aquilo que as Sagradas Escrituras dizem a respeito, para nunca deixar de reconhecer a grandeza de Deus. Eu quero já parar nesse momento e dizer o seguinte: algumas pessoas se perderam no caminho ao refletir sobre esse tema. Algumas pessoas têm pensado erroneamente que é impossível conciliar a bondade de Deus absoluta com o fato da existência do mal, do pecado no mundo, se você considerar que Ele é soberano de todas as coisas. Então, para conciliar isso dentro de si mesmas, muitas dessas pessoas optaram por apresentar uma visão menor de Deus. Um Deus que é menor do que as circunstâncias, um Deus que é menor que os acontecimentos, um Deus que é bem intencionado até, mas nada pode fazer de concreto nas circunstâncias do mundo. Meus irmãos amados, esse Deus é o Deus da arquibancada. Ele torce por nós de lá, mas Ele nada pode fazer concretamente a nosso favor. E embora esse Deus seja propalado e defendido nos dias atuais como a única forma de conciliar as realidades de sofrimento do mundo com o fato de que Deus é bom, eu quero dizer para os irmãos amados que a Bíblia Sagrada não apresenta essa perspectiva sobre Deus. Ela nos diz que Deus é o Senhor absoluto do universo, Ele é o Senhor absoluto da criação, e mesmo que o mal tenha entrado no mundo, Deus não deixou de ser soberano, Ele não deixou de responder pelo cosmos, Ele responde e dá conta de tudo que acontece no universo. Então não podemos, nesse ponto aqui da caminhada, apresentar um Deus menor. Um Deus menor não pode consolar ninguém na sua dor, um Deus menor não pode salvar ninguém dos seus pecados, um Deus menor não pode trazer mais consolo e esperança a quem passa pelo sofrimento. Lamento, esse não é o caminho da interpretação. Há um outro desvio também grave, perigoso, que é você atribuir moralmente a Deus o mal no mundo. De fato, Deus é soberano sobre a criação e sobre todas as coisas que acontecem, e do seu trono de soberania existe ordem para todo o universo, e Ele governa absolutamente toda a sua criação. Mas as Escrituras Sagradas registram que existe uma rebelião contra este princípio eterno, que é o seu reino, o seu governo e a sua justiça, que existe o mal que deve ser compreendido em duplo sentido aqui, o mal no sentido de perversão da boa ordem criada, ou seja, aquilo que foi criado originalmente bom pelo Criador, e esse é o testemunho mais eloquente das Sagradas Escrituras em Gênesis capítulo 1 e 2, quando diz que Deus ele criou todo o universo e todas as coisas eram muito boas. Então nós sabemos que o mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, e isso é um princípio de rebelião contra Deus. Uma definição filosófica do mal, e ao meu ver acertada, que procede do neoplatonismo e foi incorporada na teologia cristã por teólogos como Agostinho, vai dizer que o mal é a perversão do bem. O mal é a degeneração do bem. Então,
quando você cria, quando o Deus eterno, o Criador, Ele cria as coisas para uma finalidade, e essa finalidade ela é deteriorada, ela é corrompida, ela é degenerada, então você tem o mal nessa perspectiva. Um autor de literatura famoso no século XX, Tolkien, ele na sua obra O Senhor dos Anéis e O Hobbit, né, e toda a obra do seu universo ficcional, ele procura demonstrar esta ideia do mal, quando ele mostra que o anel, ele corrompe aquilo que outrora era bom, e aonde ele mostra que o anel ali, que é uma personificação, representação no universo ficcional do mal, ele tem o poder de tentar e corromper aquilo que originalmente era bom. Assim, você fica sabendo nas entrelinhas da obra que orques, que são feios, estranhos, outrora eram elfos. Você fica sabendo que o Gollum ou Sméagol, que é aquele personagem lá da história, que ele é muito esquisito, não é verdade? Ele outrora era um hobbit, que era um personagem apresentado ali até como protagonista. Então essa é a ideia de que o mal, ele entrou na história, ele entrou na criação e ele começou a corromper o que era originalmente bom. Esta é uma ideia sobre o mal. Uma outra ideia sobre o mal é que o mal, ele é uma perversão moral, é uma inclinação de amor pervertida, distorcida, que faz com que o amor se estrague. Então, o mal, ele é um amor que não é voltado para Deus sobre todas as coisas, mas ele é uma depravação do próprio conceito de amor, um amor próprio, um amor às coisas exacerbado, e isso gera um mal moral. A Bíblia diz que Deus, ele não é mau, ele é absolutamente bom, e ele, portanto, ele tem o amor como uma característica essencial do seu ser. A Bíblia diz que Deus é soberano absoluto de toda a criação, tudo que acontece é por Ele dar conta, mas ela também afirma claramente que Deus, Ele não é o autor moral do mal, e o mal que entrou no mundo faz parte de um plano eterno, mas isso não torna Deus o autor do mal, nem alguém que instigue o mal para que ele ocorra. Então é isso que a palavra de Deus afirma, e, portanto, meus irmãos, entramos em terreno sagrado aqui, ao começar a falar desse assunto, porque nós não vamos ser consolados, nem por um Deus que se apresenta como mal, erroneamente compreendido a soberania de Deus, também não vamos ser consolados por um Deus da arquibancada, um Deus menor, um Deus que nada pode fazer, um Deus que não é poderoso, porque esse Deus é incapaz de salvar quem dele se aproxima. Se nós desejamos ser edificados, nós precisamos, ainda que seja misterioso para nós, afirmar o Deus das Sagradas Escrituras, que Ele é todo-poderoso, Ele tem um plano eterno e Ele é absolutamente bom. E nós somos convidados a ler as Escrituras para ver esta revelação do nosso Deus na sua própria palavra. Então, meus irmãos, tem vários textos que nós poderíamos ler. Eu li agora um de Efésios, e esse texto de Efésios nos diz que a igreja, corpo de Cristo, ela faz parte de um plano de Deus, de revelar a sua sabedoria, até mesmo no mundo angelical, na criação invisível. A sabedoria de Deus, ela vai ser revelada através dessa agência do seu reino chamada igreja, até mesmo entre principados e potestades, e isso por causa de Jesus Cristo. Então, por causa de Jesus Cristo, Deus vai revelar a sua sabedoria no mundo, Deus vai revelar a sua sabedoria na criação, e até mesmo no mundo celestial, no mundo angelical. Por quê? Porque Ele revela o seu propósito da eternidade na igreja, no tempo e na história. É exatamente o que diz aí Efésios, capítulo 3, verso 10 e 11. Então, nós já temos aqui, meus irmãos, mostrando que o que é chamado aqui de sabedoria de Deus, o que é chamado em outros lugares de mistério de Deus, descreve essa sabedoria do decreto divino, do plano de Deus, do propósito de Deus, que quando for vislumbrado na sua totalidade,
vai resultar em glória a Deus. Todas as pessoas reconhecerão a sua sabedoria, a sua graça, a sua bondade, o seu propósito que se cumpre. Também, meus irmãos, há um texto em Romanos, texto conhecido, na doxologia de Romanos, capítulo 11, do verso 33 ao verso 36, eu não me canso de ler e de falar essa passagem, mas ela é aqui citada na Confissão de Fé, no nosso breve catecismo, e esse texto nos leva a adorar a Deus. E há um contexto aqui que eu vou falar já sobre a exposição que Paulo estava fazendo aos romanos. Então esse texto aqui é uma doxologia, a palavra doxa significa glória, então é uma adoração ou glorificação a Deus, e essa doxologia de Romanos, capítulo 11, verso 33 a 36, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então aqui, meus irmãos, o verso 36 diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, se você viu no primeiro texto que Deus tem um decreto eterno, que é expressão da sua sabedoria, expressão da sua mente criadora, você agora aprende que o propósito de tudo que ele realizou na criação é a sua própria glória. Então, por isso que nós vemos a resposta do catecismo dizendo que o propósito, que os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Então, é importante você ter esse conceito. Imagina que você vai construir uma bela estrutura como este templo aqui, né? É bonito. Imagina que você, ao invés de fazer um projeto prévio, você decide ir construindo assim no improviso. E aí você diz assim: eu vou construindo e à medida que eu perceber alguma coisa eu vou fazendo. Eu acho que deveria ter uma porta aqui, só que você já tinha feito uma parede inteira. Então você decide quebrar agora onde era uma parede e fazer uma porta. Acho que ficou meio escuro, precisava de umas janelas. Então você, depois que já fez toda a estrutura, aí você decide abrir a janela. Só que aí tem um problema, você colocou umas vigas de concreto, alguma coisa, e agora ficou difícil de fazer a janela. Aí você diz assim: não sei, eu acho que ficaria legal, ao invés de ficar plano, se a gente colocasse uma espécie de degrau assim para que todo mundo pudesse se ver, né, e olhar plenamente o púlpito. Então, nós vamos fazer esse declive aqui agora que já fizemos tudo plano. Ia ficar esquisito, não é? Ia ficar meio ruim. Já fizemos o prédio, agora só falta o projeto hidráulico. Esquecemos de fazer. Já sei, vamos quebrar todo o piso e vamos fazer o projeto hidráulico. Faz sentido? Para algumas pessoas é assim que Deus cria o universo. É como se Deus ele fosse surpreendido em cada curva da criação e ele precisasse ajustar o plano, ele precisasse dar uma improvisada. Ele falasse assim: e agora? Ai meu eu, o que eu vou fazer? Mas a palavra de Deus, meus irmãos, não diz isso. A palavra de Deus nos diz que Deus ele é o arquiteto do universo, que construiu toda a criação com sábio procedimento, fazendo um plano prévio. Isso significa que ele preordenou toda a criação, e ele tem um propósito que se cumpre em toda a criação. E mais do que isso, se alguém tem condições de planejar, é o Criador, porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele é absolutamente sábio.
e Ele realiza todas as coisas para o louvor da sua glória. Então, meus irmãos, em outras palavras, decreto de Deus não é uma palavra para você ficar com medo, mas decreto de Deus descreve que Deus, na eternidade, Ele pensou o que Ele haveria de fazer na criação do universo, do início dela até o seu clímax, na consumação de todas as coisas. Isso nos diz que a nossa vida não está entregue ao caos, a nossa vida não está entregue à falta de propósito ou à falta de significado, mas isso significa que o universo, a vida, as circunstâncias deste mundo e até mesmo essa rebelião temporária que existe contra o reino, que haverá de ser eliminada de uma vez por todas, e que já foi derrotada no seu coração na cruz do Calvário, quando Cristo morreu a nosso favor, o dia D da redenção. Até mesmo essa rebelião, ela não escapou do domínio absoluto e completo de Deus, que é o Senhor da criação, Senhor de todas as coisas. Ele fez tudo para o louvor da sua glória. Eu não sei você, mas eu me sinto muito mais consolado com uma verdade dessa do que com um Deus da arquibancada, de poder limitado, que nada pode fazer a nosso favor. Ele é o Senhor absoluto do universo, e Ele tem um propósito bom, e esse propósito vai se revelar até a consumação de todas as coisas. Mais do que isso, meus irmãos, nós aprendemos aqui, nesse texto, que Ele é aquele que pensa de maneira diferente de nós, porque o seu pensamento é perfeito, Ele é onisciente, já dissemos isso num dia desses. Ele é aquele que os seus caminhos não são os nossos, porque Ele é o Deus eterno. E Ele compreende todas as coisas. E nós já aprendemos sobre a Santíssima Trindade, então Ele é o Deus triuno. Então, uma das definições teológicas é a seguinte: conselho eterno. Por que conselho eterno? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, num conselho eterno, ou seja, numa conferência eterna, eles determinaram todas as coisas da criação, inclusive o papel que cada pessoa da Santíssima Trindade iria desempenhar na economia da salvação. O Pai é aquele que nos ama e nos escolheu em amor e graça. O Filho é aquele que assume a natureza humana e vem reinar entre os homens e morre na cruz pelos nossos pecados, e é o novo Adão, ele é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. E o Espírito é o Espírito da graça, o Espírito da vida, é o Espírito que estava na criação trazendo a vida, é o Espírito que nos dá a nova vida pela regeneração, pela obra santificadora e, por fim, na glorificação. Então você veja que até mesmo o plano da salvação faz parte desse conselho eterno, aonde Deus, Ele predestinou, pré-ordenou todas as coisas que acontecem. Há mais textos que falam sobre esse tema. Eu poderia falar, já que eu citei a economia da salvação, vamos para Efésios capítulo 1, para você ver o que diz a palavra de Deus ali, em Efésios capítulo 1. Eu vou ler para os irmãos, faço questão de ler todo o texto, do verso 3 até o verso 14, porque ele é muito rico e muito instrutivo para a igreja. Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, quando antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo a sua vontade ou seu propósito, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado é Jesus Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça,
que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme, veja aqui o termo, conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então eu quero ver aqui com você, quantas vezes diz que o propósito da criação, propósito da redenção é a glória de Deus aqui nesse texto? Várias vezes. Quantas vezes diz que tudo que ocorre no plano salvífico de Deus é fruto da sua predestinação, é fruto do seu conselho eterno, é fruto da sua sabedoria oculta que foi revelada no tempo e na história. Então perceba, meus irmãos, é exatamente esse o ensino de Paulo na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, todas as coisas existem para o louvor da glória de Deus. Agora veja que incrível, você tem os papéis aqui sendo descritos. O Pai é aquele que nos abençoa no céu com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O Pai é aquele que em amor nos escolheu por meio do Filho. O Pai é aquele que é em quem tomamos o nome toda a família de Deus e toda a família na terra. O Pai é aquele que é glorificado pela obra do Filho e a obra do Espírito, porque Ele é o Deus triuno, mas Ele é aquele que traz a unidade dessa Santíssima Trindade. Então, o Pai é aquele que, do seu trono de glória, concede a bênção e a graça e que envia o seu Filho. O Filho é aquele que é eternamente gerado pelo Pai. Não estamos falando de criação no tempo, estamos falando de existência na eternidade, ou modo de existência na eternidade, Santíssima Trindade. E Ele é aquele que é o Cordeiro morto, desde antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Isso quer dizer o quê? Que Deus, quando criou todas as coisas, lá em Gênesis 1, e Ele criou todas as coisas boas, Ele já sabia que o mal ia entrar no mundo, e Ele já sabia que Cristo era o Redentor. Por quê? Porque Ele não apenas sabia, Ele determinou, Ele decretou. Isso faz parte do seu propósito eterno. E nós aprendemos, meus irmãos, que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio a esse mundo. E por que era a plenitude dos tempos? Porque o mundo foi preparado para isso. Em todos os lugares do mundo haviam sinagogas, aonde a palavra de Deus, Velho Testamento, a lei de Moisés estava sendo ensinada, os profetas, os salmos. Porque o mundo tinha um idioma comum, o grego, porque o Império Macedônio havia espalhado a cultura grega e o helenismo como elemento unificador da sociedade, algo semelhante ao idioma inglês hoje, no contexto comercial, cultural e acadêmico. Então você tinha a língua grega, era amplamente conhecida. E também, meus irmãos, porque havia uma unificação político-militar que gerava segurança nas estradas, gerava ordem nos mares, no mar Mediterrâneo, e possibilitava deslocamento a grandes distâncias. Essa estrutura era o Império Romano. E naqueles dias que Cristo nasceu, reinava a chamada Pax Romana, que era a paz sob Augusto, e nesses dias o Império Romano, que era um império que vivia de guerras, ele cessou todas as suas batalhas em todas as suas fronteiras. Sabe por que isso estava acontecendo? Porque Jesus, o Filho de Deus, estava vindo a este mundo, e a Bíblia chama esse tempo de plenitude dos tempos.
Era o propósito de Deus que em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, convergisse todas as coisas no céu e na terra. Então, nós temos absoluta certeza que Cristo é o nosso Redentor, que realiza o seu plano eterno. O Espírito Santo, ele é aquele que aplica em nós a regeneração, ou seja, transforma um coração de pedra num coração vivo, num coração de carne. É aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É aquele que habita em nós e nos ajuda no processo da santificação, nos conduzindo a Ele. E Ele é aquele que é o penhor da herança até que Cristo retorne para resgatar a noiva, a sua propriedade. O próprio Espírito de Deus garante que aquele que começou a boa obra, Deus, haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o seu retorno glorioso. Então, o que eu estou dizendo em outras palavras é que a sua salvação, ela está garantida, porque quem garante foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso não nasceu agora, não nasceu das circunstâncias atuais. Isso nasceu de um plano eterno que está se desenrolando no tempo e na história. Portanto, você não pode perder a sua salvação. Meus irmãos, crer no Deus soberano é ter consolação na hora da dor e do sofrimento, porque todas as coisas existem para um propósito. Um eterno propósito. Há outros textos, né? Atos, capítulo 2, 23, Pedro, no primeiro discurso dele, sermão inaugural da igreja, na sua configuração atual, ele diz que Cristo morreu para cumprir o desígnio e presciência de Deus. Ou seja, não foi surpresa, não foi apenas ação humana maldosa, não foi apenas uma trama diabólica contra Cristo, mas foi o desígnio e a presciência de Deus que levaram Cristo à cruz do Calvário. Nós aprendemos que em Atos 17, 26, num discurso do apóstolo Paulo, que Deus determinou os limites dos povos e a sua habitação, ou seja, até mesmo aonde está a configuração geográfica dos países da terra, e aonde habitam as pessoas, e aonde as famílias decidiram morar, que nós imaginamos ser apenas uma decisão nossa, na verdade a Bíblia diz que é uma decisão de Deus. Ele determinou até mesmo o local da habitação dos povos e o limite da onde eles deveriam habitar. Nós aprendemos em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 7, que a sabedoria oculta de Deus foi revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E com essas e outras passagens, nós poderíamos ficar aqui longamente discorrendo sobre o ensino recorrente da Escritura de que Deus é soberano. Ele é Senhor de toda a criação, Ele é Senhor de tudo o que acontece. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Deus não é surpreendido pelas circunstâncias. Ele não fica inseguro ou se curva diante de uma dificuldade. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele nos diz para que não tenhamos medo, porque Ele é aquele que possui as chaves da morte e do inferno. O mar, ele não avança sem que Ele ordene. A chuva não cai sem que Ele a mande. E mesmo o sol, se não fosse por Ele, todos os dias conduzido ao céu, sem nenhuma dúvida não haveria de estar lá pela manhã. Eu estou usando aqui uma linguagem poética para descrever o fato de que até mesmo as leis do universo são sustentadas pelo Criador do universo. Elas não têm poder em si mesmas, mas elas só têm força porque o Criador as estabelece e sustenta. Deus pode intervir nas leis do universo, porque Ele é o Criador das leis e do universo. Quando eu escrevi esse texto, o mundo estava vivendo uma outra crise global, humanitária. Era o tsunami. Quem lembra do tsunami? Tsunami na Ásia. Teve o do Japão, mas teve o mais terrível na Indonésia, né? Da Indonésia foi terrível, inenarrável. E eu escrevi esse devocional
nessa época. Deus não é surpreendido pelas circunstâncias, não fica inseguro, não se curva diante de uma dificuldade. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele diz para não termos medo, porque Ele é quem possui as chaves da morte e do inferno. Preste atenção ao que eu disse na época. O mar não avança sem que Ele ordene. A chuva não cai sem que Ele a mande. E mesmo o sol, se não fosse todos os dias conduzido ao céu por Ele, sem nenhuma dúvida não haveria de estar lá pela manhã. Foi Deus sim quem enviou e responde pelo tsunami, assim como no passado enviou o dilúvio. Mas se Deus permite e envia tsunamis e dilúvio, também é Ele quem forma o arco-íris no céu e envia ajuda humanitária aos que sobreviveram à catástrofe, providenciando graça através de Cristo, o Cordeiro morto, antes da fundação do mundo. Eu disse isso numa época de tsunami. O que dizer hoje numa época de pandemia, de coronavírus? Meus irmãos, nós vivemos num mundo que Deus é o soberano. E Ele responde pelas circunstâncias do mundo que vivemos. Nosso Deus não é um Deus menor, da arquibancada, que apenas torce por nós e nada pode fazer. Ele tem propósito, ainda que haja dor e sofrimento no mundo presente, e até mesmo nós venhamos a sentir isso. Ele tem propósito em tudo o que acontece. Eu continuo fazendo a mesma afirmação, quase 10 anos depois, porque Deus não mudou, seu propósito não mudou, e a dor e o sofrimento entraram no mundo, é verdade, mas Ele haverá de revelar o seu propósito soberano e salvador, gracioso. As circunstâncias ruins entraram neste mundo, mas elas não são essenciais do mundo e Deus haverá de purificar a sua criação. Então tenhamos certeza, Deus responde pelo universo que Ele formou, a resposta dele é Jesus Cristo é o Redentor do cosmos. Tenha certeza, Deus tem propósito em tudo que acontece. Crer no decreto divino significa crer que Deus é soberano e age como tal. Ele nunca abriu mão de ser soberano. As rédeas da história nunca estiveram noutra mão, graças a Deus. Você já parou para pensar que desde a Segunda Guerra Mundial, a humanidade tem poder para autodestruição? Desde Hiroshima e Nagasaki foram 2 ocorrências de arma nuclear. Quando teve o bombardeio em Hiroshima e Nagasaki, e se conheceu o potencial do arsenal nuclear, houve rendição. A guerra terminou. Você sabe por que a guerra terminou? Porque a guerra não poderia continuar num mundo de armas nucleares, porque num mundo de armas nucleares há poder para a autodestruição humana. Nós vimos uma guerra fria no mundo, onde 2 superpotências mundiais detêm e detinham naquela época um arsenal nuclear, e eles tinham uma maletinha. E a qualquer ponto remoto do mundo, eles poderiam, o presidente, chefe de Estado dessas superpotências, ele poderia abrir esta maleta e ele poderia apertar um botão vermelho, uma série de protocolos, para que todas as capitais do mundo fossem bombardeadas de um lado, em contrapartida, antes das bombas chegarem, o inimigo do outro lado poderia revidar, e o resultado seria extinção global. Nós vivemos isso desde o pós-guerra, desde a Segunda Guerra Mundial. Você sabe por que o mundo ainda não se destruiu? Não é por causa do ser humano ser gente boa. É porque a rédea da história está nas mãos do Deus soberano, que não permite que os homens se autodestruam. Porque há potencial para isso. E quando você pensa que teve um chefe de Estado, um tal de Boris Yeltsin, que gostava, e ele vivia assim, escandalosamente embriagado. Esse homem tinha na sua mão uma pasta que ele podia explodir o mundo. Você acha que quem segurou o mundo? Foi Deus. Deus, porque Deus é o Senhor da história, porque Ele é o soberano de tudo que existe, porque Ele estabelece a ordem na criação, e Ele é Senhor de todas as coisas. Ou você acha que quem segurou
o ímpeto de Kennedy na época do incidente na Baía dos Porcos, em Cuba, quando ali naquele contexto quase o mundo viveu a Terceira Guerra Mundial. Houve muitas ocasiões em que foi a mão de Deus que segurou a existência desse mundo. E o arco-íris me diz que Deus está reservando o mundo até o final para a volta de Jesus. Então, meus irmãos, o nosso Deus é o Deus eterno, é o Deus soberano, é o Deus que tem propósito, é o Deus que realiza todo o propósito da criação. Querido irmão, que você possa orar dizendo: Senhor, o reinado é seu, o seu plano é sábio, a glória é sua, e no final de todas as coisas, eu reconhecerei que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Meus irmãos, eu convido você a orar nesse momento, convido o louvor a me auxiliar aqui, e nós vamos orar pedindo a graça de Deus. E eu quero dizer para os irmãos, de fato, o nosso Deus ser o Deus eterno, soberano de todas as coisas, que decreta tudo que existe, pode gerar algum receio, alguma desconfiança em alguma pessoa, porque não consegue compreender as circunstâncias desse mundo caído e o fato de que Deus é o Senhor de tudo que existe. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que a Bíblia não diz apenas que Deus é soberano. Ela diz o caráter do soberano. Ela diz as qualidades daquele que está assentado no trono. E aquele que está sentado no trono é bom, o seu propósito é fiel, ele é misericordioso e ele conduz todo o universo para um clímax em Jesus Cristo, tanto na sua primeira vinda, na redenção, quanto na sua volta, à grande consumação. Isso significa que eu não sei tudo sobre o Deus soberano, mas eu sei tudo o que me é necessário. Eu sei do seu caráter, eu sei da sua bondade, eu sei da sua graça e misericórdia, eu sei do seu amor furioso, do seu amor com ímpeto, que se revela ao ponto de Cristo Jesus ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Então eu peço, Senhor, fala ao teu povo, renova a vida espiritual dos teus filhos, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante do Senhor nesse momento. E nós pedimos, ó Deus, fala conosco. Revela sobre nós a tua graça, Senhor. Manifesta a tua misericórdia. Que nós possamos adorar o Senhor, que cumpre o teu eterno propósito. E que nós possamos descansar no Senhor, que é o Deus eterno, que renova o teu propósito na criação, que é Senhor de todas as coisas, da maior a menor, diz a tua palavra, diz também as nossas declarações de fé. O Senhor dispõe, dirige e governa todas as coisas, e faz tudo para o conselho, para o beneplácito, ou seja, para o deleite da tua própria e santa vontade, para o louvor da tua glória, ou seja, a manifestação dos teus atributos, da tua justiça, da tua verdade, da tua santidade, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu favor. E o Senhor faz isso por meio de Cristo, através da obra do Espírito, e o Senhor faz isso para a glória do Deus triuno, através da obra redentora. Nós nos achegamos a Ti e pedimos, aplica a redenção na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Eu vou pedir para cantar a primeira parte de um cântico, e aí depois eu vou fazer uma oração final. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E firmando o Teu povo, em nome de Jesus. Meus irmãos amados, uma última palavra para vocês. Você gostou dessa mensagem? Pega esse vídeo e os outros e manda para os seus familiares, manda para os seus amigos, manda para os seus colegas de trabalho que você tem essa abertura, vizinhos, não sei. Manda mensagem, porque essa mensagem ela é multiplicada em muitos outros e assim ela pode chegar em muitos lugares. Impressionante como Deus já tem usado esse recurso para abençoar pessoas. Saúdo todos com a graça e a paz
excelente domingo. Deus abençoe a todos.